Aê! Estamos ao vivo! E hoje somente pelo Instagram. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal entrar. Hoje a conversa é muito bacana. Show de bola. Maravilha. Hoje, hein? Fazendo live aqui fora de casa. Tô em viagem aqui. Consultoria. Rodando aqui. Conhecendo e visitando uns piscicultores aqui de produção de peixes em tanques rede. E cheguei aqui correndo no hotel aqui para poder fazer essa live, para a gente começar aqui, trocando essa ideia, essa experiência. É uma conversa que hoje ela já foi muito solicitada aqui no nosso perfil, né? Até então a gente não tava... Aí, ó, já entrou o nosso convidado aí. Maravilha, a gente já começa... Yuri tá com a gente aí também, muito boa noite a todo mundo aí, ó. Que vai entrando aí, mais uns 2 minutinhos aqui. Beleza, já podemos começar aqui então, ó. Deixa eu chamar aqui o Marcelo, pra gente já começar aqui enquanto o pessoal vai entrando. Já mandei o convite aí pra gente começar. Hoje lá vai só no Instagram. Oi, Marcelo. Fala, Paulo. Beleza? Tudo bem? Tá joia? Beleza? Rapaz, que beleza então. Tá bom, que hoje a gente faz Tá só aqui tudo no certo Instagram, tô aí? enviando. Tudo beleza, tô te ouvindo, você tá me ouvindo tranquilo? Perfeitamente. Eu já tô aqui no hotel aqui e ó, o pessoal tá dando boa noite aí, Juliane, boa noite, Helena, boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Mel, todo mundo que tá entrando conosco aí, muito boa noite. Aqui eu tô no hotel, rapaz, tô segurando o telefone aqui na mão aqui, tá sem suporte aqui. Aí vamos Onde que é que você vamos, é assim tá, que vai. Paulo? Tô em Goianésia, cara, tô no interior do estado de Goiás aqui. Você já veio pra cá? Conhece pra cá? Goiás não. Goiás eu conheço. Conhece? Eu sei que teve um cliente que eu estava atendendo esses dias, você deu uma consultoria para ele de tanque suspenso, seu Wellington, de Paranaiguara. Ele falou que fazia Nossa, uma consultoria, ele falou que fazia uma consultoria online com você. comigo? Ele falou Eu que era acho com que não, você. cara. Será que não? Eu Será acho que que ele ele estava confundiu. confundindo? Que ele falou assim, é aquele famoso dos tanques suspensos, o Shea. Aí eu falei assim, ó, tá, eu conheço ele, a gente segue ele lá, tudo assim. Assim, foi ano passado, não foi agora esse ano, assim, foi ano Não, passado, mas não eu foi acho esse que ano, já tem um não. tempo. Eu lembraria. É, Não. A gente nem trabalha. eram umas dicas, ele segue muito lá no YouTube e vê muito material que vocês colocam aí, né? Às vezes não era nem consultoria, né? Às vezes foi só uma conversa, mandou uma mensagem, alguma coisa assim, para poder Pode ter participar. sido. Aí é bem capaz. É, Agora, a consultoria eu ia lembrar. é, eu acho que mais ele falou consultoria, mas deve ter sido, ligou, conversou, falou alguma coisa lá assim, e foi assim que aconteceu. Mas maravilha! Primeiramente, muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite aqui, de conversar comigo aqui. Aqui, essa produção em RAS é um dos assuntos que sempre foi solicitado aqui. Fala de RAS, fala de RAS. E aí, finalmente, eu consegui uma pessoa capacitada e gabaritada para poder falar de RAS aqui para nós Não aqui. aumenta a Aí, ó. expectativa, não. Dá uma baixada nessa régua aí. Tranquilo, sem problema. Rapaz, olha o Tachibana com a gente aqui, rapaz. Só tá entrando uns chique aqui hoje aqui para assistir aqui, ó. Que beleza. Boa noite para todo mundo. Leonardo, Gabriel, Aqua. Show de bola, maravilha. Pessoal, muitíssimo boa noite a todo mundo que está entrando aí. Quem está entrando, aproveita e já vai clicando aqui no aviãozinho, já vai chamando mais gente para poder participar. A Vanessa Ripcher, aluna nossa aí do curso de Psicultura na Prática, entrando para poder participar aqui também. Hoje tem uma aluna aqui, Marcela Juliane, é uma aluna do curso de Psicultura na Prática. Eu falei para ela ontem que a gente teve uma mentoria ao vivo. Falei assim, olha, amanhã você não pode perder, porque ela tá com um tanque lá de recirculação. Então eu falei assim, ó, amanhã é o dia de você entrar para poder mandar a sua pergunta para o especialista lá, que aí ele está Vamos pronto fazer para uma poder cariação aí. Isso, exatamente. Boa noite aí também para a Elaine, que a aluna nossa entrou. Maravilha. Marcelo, muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite de falar aqui conosco hoje, aqui do Sistema de RAS. E eu vou pedir que você se apresente para todo mundo que está entrando aí, para poder a gente começar nosso bate-papo. Tá bom, vamos lá. Cara, obrigado aí pelo convite. Acho que toda a oportunidade que a gente tem de conversar sobre aquicultura no geral. Recirculação é um assunto que é um dos assuntos que a gente acaba lidando no trabalho na empresa.
Mas assim, eu sei que é um assunto que chama muito mais atenção que os outros assuntos mais tradicionais. Eu, de formação, sou biólogo marinho, tá? Eu tenho mestrado e doutorado na área de aquicultura lá pela FURG. Já vou fazer aí uns quase 10 anos que eu acabei o doutorado. O tempo está passando aí para a gente cada vez mais rápido. E eu fundei a Altamar em 2015, tá? A Altamar é uma empresa que a gente é focado no desenvolvimento de soluções para a agricultura. Ou seja, a gente, um pouco antes, né, de eu fundar a Altamar, eu já vinha uns anos antes já entendendo que havia muita demanda por infraestrutura, ou seja, coisas de bastidores da agricultura mesmo, e a gente não tinha fornecedor no país ou corpo técnico para dar suporte, para atender esse tipo de demanda. Então, eu decidi empreender, em vez de continuar na academia. E o Altamar, hoje em dia, a gente é focado na parte de tratamento de água. Obviamente, recirculação é um tema bem recorrente sobre as coisas que a gente atende, mas muitas vezes não é recirculação em si, é desinfecção de água de entrada, controle térmico, oxigenação ou aeração, né? O que a gente tem feito é basicamente fugir um pouco da coisa mais básica aí de material de consumo, né? E Maravilha! hoje estamos 6 anos de empresa, né? Estamos em Jacareí, a gente fundou a empresa em Santos, ali no litoral de São Paulo, e no começo do ano a gente migrou para o interior para poder expandir a empresa. Tá? Então é isso, a gente está basicamente fornecimento de equipamento, né? No grosso que a gente faz a integração, né? O que eu faço no dia a dia é a integração, ou seja, é entender as demandas no centro de piscicultura ou no aquário público zoológico, que a gente entende bastante também, e ver qual que é a solução, né, que é mais adequada para resolver aquele problema. Às vezes a gente tem mais de uma opção e entender aí qual que é mais adequada para cada caso. Show de bola, maravilha. Dá só um boa noite especial aqui para a galera que está entrando aqui. Meu amigo Eduardo, da Ecofish, a minha amiga da AquaQuest, que é a Isabelle aí, ó. A Isabelle aqui foi uma das primeiras alunas nossas aqui. Também te conhece aí, todo mundo aí conhece aí a Altamar, a gente segue o perfil, vê que o trabalho é muito bacana, muito bem feito. A gente tem um amigo em comum, na verdade a gente tem vários amigos em comum, né? A gente tem, quem me recomendou, quem me recomendou você foi o doutor Eduardo Sanches, lá do Caunesp. Eu falei assim, Sanches, como é que faz, cara? Tá todo mundo pedindo para falar de raça, quem que eu falo? Rapaz, você só tem um cara para falar de raça aqui no Brasil, é o Marcelo Shea. E foi ele que me passou seu telefone para poder conversar. Ter amigo é muito bom, né? Os caras levantam essa bola, né? É para isso serve os amigos, né, rapaz? Então eles vão mandando isso aí pra gente. Maravilha, então, pessoal, para começar aqui a conversa, o bate-papo aqui com o Marcelo. Você estava na semana passada com o Giovanni, hein, cara? Eu vi que vocês fizeram uma live bem bacana também, falando na semana passada com o Giovanni. Fez. O Giovanni também é amigo também, então é difícil de... Aquele cara que a gente se liga, manda mensagem, manda piada. Hoje vai estar mandando piada pra ele. O Giovanni, ele também fez aí o caso dele é meio parecido com o nosso, né? Porque ele também fez a carreira acadêmica e fundou a Aquaculture Brasil. Tem fazenda também, né? Então fica naquele interstício entre fazenda e academia, né? Indústria e academia. Maravilha, show de bola. Bom, vamos lá, Marcelo, para a gente dar uma alinhada aqui, então, conversar, fazer esse bate-papo aí sobre o sistema raça, para a gente alinhar. Eu sei que tem gente aqui que conhece o sistema, tem gente que até trabalha com esse sistema, mas tem gente que também que é novidade, que acaba sendo novidade, e como é uma demanda aqui do perfil, que o pessoal pede muito, para a gente dar uma alinhada assim, se você pudesse conceituar o sistema para nós, como que seria assim, uma definição, uma explicação sobre ele? Tá. Então, assim, a sigla RAS, né? Vamos começar do início, né? RAS significa Recirculation Aquaculture Systems, né? Então, em português, seria Sistemas de Recirculação em Aquicultura. E significa, né, do modo tradicional de aquicultura, né, que seria, vou comparar com o viveiro escavado, né, com o tanque. Normalmente, os sistemas tradicionais, eles têm um corpo d'água, um tanque, né, independente do formato, e a gente troca a água à medida que a qualidade de água se deteriora. Tá? Ou você precisa de oxigênio,
algum gatilho vai te demandar uma troca de água. Os sistemas de recirculação, eles são basicamente quando a gente pega qualquer um desses tipos de tanque e a gente consegue fazer um tratamento de água onde a gente tenha ciclicamente algum tratamento e reuso da água, tá? Mas ele não fala, Paulo, especificamente o quanto de água eu estou reutilizando, tá? Ele não significa o quanto, ele simplesmente condiz que existe uma reutilização da água, tá? Uma recirculação. Então, eu recebo muita consulta, acho que você também, acho que quando nas tuas vindas e vindas aí, deve acabar conversando sobre raça, de forma, às vezes, não sei nem se é uma atuação direta, assim, mas eu recebo muita consulta e as pessoas acham que a recirculação não tem troca de água, tá? Obviamente que o que se busca é reduzir o consumo de água, mas recirculação, na grande, vasta maioria assim, do que é produção, ele depende de troca de água. O que vai acontecer, normalmente, é que ela vai ser uma troca de água inferior ao que se você não tivesse um sistema, né? Ou seja, para ele se valer a pena. E, normalmente, você tem algum gargalo para ser resolvido, né? Que te complica aí a troca de água, e aí a recirculação entra como uma ferramenta para preencher essa lacuna, esse gargalo. Dificilmente a recirculação é a primeira opção para alguém que está produzindo qualquer coisa. Então, se a gente for imaginar uma indústria que é bem consolidada, que é, por exemplo, salmonicultura aí na Europa, né, na América do Norte, tem se começado a recircular a água por causa de problema com patógeno, né? Ou seja, salmonídeo sofre muito com viroses, com parasita, né, com copépode, legislação cada vez mais severa. Então, isso tem forçado a recolher os tanques, os tanques redes do mar e aplicar algum sistema de recirculação. E aí, ou seja, o quão severo esse sistema vai ser, ou seja, o quão fechado ele vai ser, vai depender do tamanho do gargalo que tem que ser resolvido. Tá? Mas, assim, dificilmente... eu quero criar peixe e primeiro a ideia é recircular. Dificilmente isso acontece. Eu não conheço, por exemplo. Tá. Bacana. Claro. Até interessante você... Não, sim. Até interessante você falar isso, porque a gente vê muita demanda desse sistema de recirculação. Eu não sei se você acompanha mais Facebook, assim, né? A gente vê muita demanda lá, assim, o pessoal fala como se fosse a coisa mais simples do mundo. E pelo que se demonstra, não é a coisa mais simples do mundo, é um sistema intensivo de produção, não é? Para ele ser viável, geralmente ele é super intensivo, né? Inclusive nas espécies que são produzidas que a gente... se já tem protocolos ou produções bem estabelecidas, a gente vê, vou dar um exemplo, uma produção de smolt, né, de juvenil de salmão, em recirculação é bem comum a operação, sei lá, em 70, 75 quilos por metro cúbico. Né, para juvenil é uma densidade bastante alta, né? Ou seja, no caso das fazendas que eu conheço, que eu já visitei, o problema deles, eu tenho vizinhos que produzem também salmão, e se ele se contamina, eu vou acabar me contaminando. Então, eu tenho que recircular para a gente ganhar segurança aí, né, contra uma barreira sanitária, vamos chamar assim. Ou outro gargalo, sei lá, é térmico. Eu produzo uma espécie de água quente, né, vamos falar no caso do Brasil, que seria mais comum. E eu tenho um inverno bem marcado, sei lá, região sul do país. E se você tem um tanque onde você precisa trocar água, e cada vez que você troca água, você tem que esquentar essa água de novo, talvez seja o gasto energético recirculando compense o gasto energético que você teria se você fosse aquecer toda a água que entra. Então, assim, mas qual que seria a outra opção? A outra opção seria não trabalhar no inverno. Mas, às vezes, estrategicamente, né, a gente já atendeu alguns clientes lá na região do Paraná, ali de tilápia, onde a gente falava, vamos montar sistemas menores para viabilizar a reprodução durante o inverno. Vai reproduzir tudo em recirculação? Não. Eu vou produzir todo o juvenil que eu tenho aqui em recirculação? Não. Mas eu acabei com o meu gargalo do inverno.
lá para outubro, quando eu Boa. tenho água quente, eu já tenho juvenil de 30 gramas. Na produção inteira, não, eu tenho o suficiente para começar a povoar os viveiros. Né? Ou Show. seja, ele não necessariamente não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que a Ele gente chega para está somar dentro do sistema é, produtivo do produtor, do interessado, na do verdade, né? produtor, da necessidade. Ele vai Aham. tapar um buraco, né? Ele vai resolver um gargalo aqui, né? Porque se você, enquanto a gente tiver água, né? Vamos falar. E outra coisa, no Brasil a gente produz espécies muito rústicas, né? Hoje eu estava conversando com o Tiago, lá que é professor da UDESC, hoje à tarde, e aí ele me deu um exemplo. Eu falei, ó, a gente estava montando um sistema que eles estão fazendo os experimentos com truta lá, e aí ele falou, olha que engraçado, né? Truta é um animal bem sensível ao oxigênio. Então, os níveis de exigência são bastante altos, a gente tem que acompanhar isso. Agora, se a gente estivesse falando de espécies nativas, as taxas de recirculação, a qualidade de água, a gente passa a ser outra, ou seja, a infraestrutura necessária talvez seria bem menor. Ele falando um exemplo, quando eu estava fazendo os experimentos um tempo atrás aqui, a gente chegou a ter oxigênio quase zero e o Jundiá estava lá feliz da vida, né? Ou seja, isso quer dizer que, né, deixa bem claro que é espécie dependente. E a gente ainda tem, Paulo, uma carência muito grande de informação e de protocolos bem desenvolvidos para as nossas espécies nativas. Né? A gente Verdade. vê muita coisa de recirculação das espécies europeias, lá, América do Norte, e normalmente são poucas espécies que se tem muita informação. E aqui no Brasil, outro dia eu recebi uma tabela de um produtor de alevino, a tabela de preço do cara tinha 20 espécies diferentes, sei lá. Né? Ou seja, é inimaginável isso em outro país, né? Ter É, tanta... Então você tem que criar um protocolo para cada uma delas. Da mesma forma que tem um protocolo de nutrição, tem um protocolo de produção, né, específico para a espécie, a infraestrutura também deveria ter. Né? Então, isso com tem alguns certeza. gargalos aqui, alguns nós que a gente precisa desatar ainda no país, que vai ser bem complicado complicado não, é mais moroso, né? Vai demorar mais. Com certeza. É, burocracia aqui no nosso país, rapaz, nem se fala, né? E é uma coisa muito, muito bacana, você colocou aí, que o sistema, por ele utilizar, ele tem a renovação da água nele lá, mas ele reduz bastante essa utilização, né? Então, assim, a gente teve, por exemplo, aqui em Goiás, a gente teve um processo de criação de camarão em tanque suspenso, que ele passou muito mais rápido dentro da Secretaria do Meio Ambiente, justamente por ser um sistema fechado de recirculação. Então, assim, foi até o primeiro projeto que foi aprovado aqui no estado, que foi o Luiz Henrique Vilaça, que fez esse projeto aqui. Ele passou muito rápido, eu acredito que na época ele contou para nós, foi mais ou menos uns 6 meses, num processo que demoraria, sei lá, 1 ano e meio, 2, passou em 6 meses, justamente porque os caras não tinham como bater naquilo. Por quê? Porque o sistema é fechado. Se o Fechado. sistema é fechado, não tem como se escapar dali de dentro, a distância que ele está, de repente, de um córrego, de um manancial, é impossível do animal sobreviver até lá, E é camarão e marinho? minimiza a utilização da... Hã? E camarão marinho. Sim. Então, ou seja, camarão marinho caiu num córrego, não, acabou, E né? aí, o que vai dar? Então ele conseguiu ultrapassar essa barreira da lentidão do processo, porque não tinha onde o cara pegar um ponto ali, se não, esse aqui eu vou enrolar esse aqui de propósito aqui para poder trazer. Não tinha como. Sistema é fechado, camarão marinho, não tinha como ele fazer diferente. Essa é uma das vantagens também da recirculação. Você tem, a gente tem, né, essa questão das espécies exóticas, e dependendo da situação, esse é um caso ótimo, inclusive, para dar como exemplo. Você não tem risco de introdução de espécie exótica, né? Acabou, né? O animal caiu ali, ele está morto. Então, e poderia ser a mesma coisa, no teu caso ali é salinidade, o problema. Mas poderia ser temperatura. Eu tenho acompanhado, né? Tem uma empresa que se instalou em Miami, ali na região de Miami, para produção de salmão. Só que ele está do lado do mar. Aí você fala, bom, se aí peixe marinho cair no mar, problema. Não é, mas se você botar um salmão na água a praticamente 30 graus lá da Flórida, não tem mais salmão, né? Então, beleza, né? Não tem muito o que discutir. Né? Essa é uma das vantagens também. Por exemplo,
eu falei, a gente tem que cumprir algum gargalo, né, para valer a pena a recirculação. Então, no caso desse exemplo do camarão em Goiás, resolveu, né? Eu tenho preço alto do camarão aí na região, né, no estado, porque está longe do centro produtor. Eu não tenho risco de introdução de espécie exótica, né? E eu não tenho nenhum concorrente em volta também, inclusive. Né? Ou seja, mais fresco que isso, impossível. É a mesma coisa do salmão lá da Atlântico Safiro, lá na Flórida. Né? Ele está muito, muito longe de qualquer outro centro produtivo, ele não tem risco de introdução de patógeno, mesmo sendo pegando água salgada. Né? Os centros de produção, mesmo que os que existem nos Estados Unidos, estão bem longe dele. Né? Os Estados Unidos é um país tão, né, mesma situação da gente, é um país enorme. Então, a distância interna, às vezes, é mais longe do que uma importação. E ele tem um preço de mercado, porque ele vai oferecer um produto fresco para o mercado que, né, um mercado de nicho, basicamente. Mesma coisa. Exatamente. Bom, há outras coisas que levam também a demanda de recirculação, ou seja, restrição severa de água, né? Seja ela uma operação já existente. Vamos falar que você tem um corpo d'água lá, consigo coletar, sei lá, 5 cúbicos por hora. Eu quero aumentar minha produção. Né? Arrumei minha fazenda aqui, eu tenho tanque, eu tenho estrutura, tenho operação, mas quero aumentar. Não tenho como captar mais água? Opa, recircular passa a ser uma opção a ser investigada. Né? Né? A gente já falou de temperatura, questão de espécie exótica, aí ou alguma situação que o animal tenha um valor muito alto, né? Sei lá, vou chutar, sei lá, pirarucu, com animal de alto valor, e eu não tenho. Às vezes mistura, né? A região é longe e o animal ainda precisa de água quente. Então, botou duas situações, né? É mais ou menos por aí, né? Eu tenho alguma problemática e ela preenche uma lacuna. Show de bola. Gostei do que você colocou aí dessa questão do preenchimento de lacuna, por exemplo. Primeiro, só dar uma boa noite aqui para a Cátia e para a Vera, lá de Presidente Epitácio, para o Daniel da Triângulo do Camarão, que entrou aí também, está com a gente aí. Para minha esposa, que entrou aí também, rapaz, mandando aí uma boa noite aí também. Ó, aproveitando aqui, eu já vou mandar essa pergunta aqui daqui a pouquinho aqui da Mel. Vou só colocar o ponto que eu estava falando aqui. Olha só, achei bacana esse negócio da lacuna, porque você colocou assim, olha, a gente entra, né, onde está precisando resolver alguma situação, alguma solução. Por exemplo, temperatura. Né, de repente ali passou maio, junho, julho, alguma coisa assim, no inverno mais severo. O cara não vai querer trabalhar no viveiro escavado, porque ele sabe que vai dar problema. Não, deixa eu fazer aqui esses alevinos, preparar esses alevinos aqui na recirculação. Passou esse frio, eu já posso colocar lá, aproveitar, porque, sei lá, ele vai ter um... Eu não gosto nem de fazer esse tipo de comparação, de repente ele ter um espaço maior, até porque não é essa comparação que a gente precisa fazer, mas é utilizar a estrutura dele de maneira melhor, ele não ficar com esses tanques parados, de repente tendo esse problema, ou tendo perdas lá na produção dele. Então sim, ele utilizaria a recirculação nesse momento, passou isso daí, você colocou muito bem nele, ele entrando os micro-alevinos que seja, sair do juvenil lá na frente, e de repente ele pode até utilizar isso daí de maneira mais segura, para controle, para ele evitar perdas. Né? Se ele está fazendo esse juvenil ali no RAS, o RAS ele te permite um controle muito maior, uma segurança do que você colocar lá, dificilmente você vai perder por predador, por aves, por alguma coisa que possa acontecer. Né? Uhum. Um exemplo, por exemplo, aquilo eu comentei agora há pouco, né? A região de Santa Catarina ali, mas principalmente Paraná, né, que tem um polo produtivo grande de tilápia, a gente já propôs isso lá, e eu acho que é uma coisa que vai acabar se tornando cada vez mais comum e mais aceitável, né? Porque a outra coisa que existe, Paulo, é essa resistência de mudar a chave, né? Porque trocar a água é muito fácil, né? Os profissionais que estão no mercado, ou seja, todos os biólogos, zootecnistas, engenheiros de pesca, engenheiros de tudo no mercado, eles aprenderam da forma clássica. E os professores, eles também já aprenderam assim, né? E assim, né? Já tem um tempo que isso já está determinado, estabelecido.
Mas foi até uma vez uma discussão que eu tive com uma produção lá no Paraná. Eu fui fazer uma visita no laboratório de reprodução, eu fui no inverno e estava vazio, não tinha ninguém lá, fazia eco lá dentro. Aí a gente estava discutindo de um aquecedor que eles precisavam. A gente falou, ó, vocês têm uma estufa, vocês têm aquele laboratório em operação, vocês podiam começar a estocar juvenil, produzir alevina aqui, né? Mas para quê? Eu falei, porque pelo que eu tenho acompanhado aqui, o preço do alevino durante o inverno dispara. Então, primeiro, se você quiser vender animal de juvenilzinho pequeno, lá, sei lá, de 3, 5 gramas de tilápia, aqui você já tem um valor de venda muito mais alto do que no pico do verão, que está todo mundo produzindo. Mas se você Verdade. chegar em outubro, né, que é quando a água está quente o suficiente, né, para estocar viveiro, se você já tiver um animal de 30 gramas, você vai vender assim, um valor bem alto e você vai estar com a Bem produção toda superior. vendida. Então, assim, eu vou engordar a recirculação, vai valer a pena? Não, não vai. Mas vale a pena você ter uma estrutura menor para organizar melhor a tua produção? Eu acho que vale muito a pena, né? E querendo ou não, quer ver, ó, quer dizer, não sei se todo, mas a grande maioria dos produtores de, de juvenil de tilápia que eu conheço, eles incubam de uma forma ou de outra, ele faz incubação em lavicultura, né, de tilápia, cultura mais simples, né? Mas ele não deixa de ser uma recirculação, né? Ou seja, Com certeza. incubação de ovo é muito comum, né? Às vezes estruturas bem rudimentares, mas é uma recirculação, né? E dá certo, né? Ou seja, eles conseguem manter a temperatura, né? Eles conseguem manter os sistemas, os equipamentos lá funcionando a modo que os animais tenham uma boa taxa de eclosão, uma boa taxa de sobrevivência. Maravilha. Vamos ver aqui, ó, mandar um abraço para o doutor Luiz Airosa, que entrou aqui para assistir a gente aqui também, está conosco aí seguindo. Me deu uma boa indicação de um laboratório de análise de água aí para São Paulo, passou aqui para nós. A Mel te mandou uma pergunta aqui, ó. Shei, você pode falar um pouco sobre sua experiência com o sistema de recirculação com água salinizada artificialmente? Se já existe produções no Brasil com esse perfil. Tá. Eu conheço Camarão, né? Acho que tem mais gente trabalhando com biofloco, que é uma um subtipo aí de recirculação, né? É um conceito diferente da recirculação clássica, mas de certa forma ele ainda é uma espécie de recirculação. E eu já vi que tem iniciativas pequenas, ainda bastante piloto de recirculação em água salinizada, mas são empreendimentos pequenos que ainda estão em desenvolvimento, inclusive para escolher quais são as espécies mais adequadas, né? São negócios bem pontuais, né? Não é nada estabelecido. Mesmo porque engorda em recirculação no Brasil, engorda mesmo. A gente tem pouquíssimos produtores, mesmo em água doce, em sistemas que, no geral, são bem rudimentares ainda, né? Não é ninguém que está produzindo, sei lá, 50 toneladas por mês, pelo menos, né? São Entendi. estruturas bem, é, vamos falar assim, propriedades pequenas, né? Produções pequenas. Longe de ser um produtor enorme de, sei lá, 10 toneladas dia, né? Não tem ninguém Aham. nesse patamar ainda. Maravilha, show de bola. E fala pra gente um pouquinho assim, a gente até você vê o tanto que é bacana, o bate-papo tranquilo. Já tem meia hora que a gente está conversando aqui e vai fluindo, né? Assim, a gente já falou sobre várias coisas, você já apresentou muita coisa pra gente aqui, mas onde que seria interessante entrar com esse sistema de RAS, né? Dar uma reforçada assim, onde que é interessante entrar com ele e onde talvez não seria tão interessante entrar com o sistema de RAS? No geral, a levinagem, eu acho que é uma laricultura levinagem, porque são das mais variadas espécies, tá? Porque é um gargalo, né? É onde o animal está mais sensível, então a gente consegue ter um controle ambiental bem melhor. E basicamente, no sistema que a gente, na estrutura que a gente tem hoje, no país da situação, espécie de alto valor agregado, né? Ou seja, para água doce seria talvez para os bagres, para o pirarucu. Eu acho que são as espécies que vão ter, né,
um resultado, ou seja, em relação a investimento e retorno mais viável. A gente tem muita demanda, muita consulta das produtores querendo instalar estruturas, vamos dizer assim, médias e grandes para tilápia, por exemplo, e de cara eu já falo que isso é um problema no país, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o Paraná é o estado vizinho, produz. São Paulo já produz bastante tilápia, mas o Paraná, aqui do lado, produz muito mais. Como é que você vai É, colocar, né, o modo de produção mais cara com o animal aí com os valores de mercado mais baixo e tendo que concorrer com o sistema de produção de tanque-rede ou de viveiro escavado, né? Para o verdade, comprador, o produto é o mesmo, né? verdade. Você fala, mas eu tenho alguma coisa, sei lá, diferente. Eu quero processar o animal, eu quero, sei lá, vou fazer algum nicho de mercado, vou botar orgânico. Aí talvez você possa ter alguma coisa. Mas assim, as coisas mais fáceis é passar para animal de alto valor. Tá? Maravilha. Porque no geral, né? Por que isso, né? A estrutura básica entre as espécies não vai variar. Às vezes não varia tanto, por exemplo, vamos imaginar que um animal, o valor do quilo, né, sei lá, é 3 vezes o outro. E uma comparativa assim, bem bobo, muitas vezes a infraestrutura para outra espécie não é 3 vezes mais cara. Uhum. Tá? Ou seja, o básico, sei lá, vamos falar, um vai precisar do dobro de vazão, né? Que é quem dita o tamanho do sistema, basicamente. Mas o valor dele é muito mais alto, então vai valer a pena. Mas a gente também tem a situação, né, Paulo, de ter várias espécies de valor mais alto e o animal ser bem rústico. São coisas que jogam bastante a favor, né? As espécies de água doce do Brasil são espécies bem rústicas no geral. Sim. Então, eu acho que isso joga muito a favor, né? Eu cito um exemplo que eu acho que é uma cartada, se eu fosse hoje falar qual que minha aposta imediata, assim, né? Para o Brasil, acho que o pirarucu tem ele junta algumas qualidades, alguns aspectos que são muito difíceis de se conseguir em outra espécie, né? Animal rústico quanto à qualidade de água, suporta altas densidades de estocagem e tem um plus aí, que é a cereja em cima do bolo. O animal tem respiração aérea, né? Então, Verdade. porque no conceito de recirculação, eu tenho remoção de sólido, né, como primeira etapa. Vamos falar que eu vou recircular, porque realmente não tenho como ficar trocando água. Então, eu tenho que remover sólido, eu tenho que fazer remoção de nitrogenados, tenho que controle térmico às vezes, e tenho a parte de gases. Se você pegar uma densidade de estocagem bem alta, você não consegue mais, às vezes, incorporar oxigênio por aeração. Você tem que usar oxigênio puro. Mas mesmo que seja aeração, né? É um custo contínuo, né? Com energia elétrica para aeração. Se você pega um animal que ele não consome oxigênio da água, ele retira da atmosfera, você tirou isso da tua conta. Né? Que nem alguém chega Verdade. lá e fala, eu tenho que pagar luz, energia, luz, conta d'água, condomínio. Eu falo, eu te tiro o condomínio todo mês. Você fala, opa! Então, assim, Já dá aquele sorrisão. não, já dá um sorrisão, né? É, verdade. Show de bola. Até um pouco disso aí que você acabou de falar foi uma da pergunta que a Helena mandou aqui, ó, para você, Shei. Prazer, Helena. Pode falar ou elencar, né, os top problemas ou desafios do Haas? Seria no filtro, principalmente? Ela pediu aí para, de repente, colocar os maiores desafios aí. Acho que o primeiro gargalo, Paulo, assim, que me vem à cabeça é o dimensionamento do sistema, tá? Quando você pega os dados, ou seja, precisa circular, tem uma situação, sei lá, eu quero produzir, sei lá, 50 toneladas de, sei lá, vou chutar tilápia na minha cabeça por mês. Então, assim como a piscicultura normal, você vai pegar os dados, né? Ou seja, quanto que de alimento vai entrar no sistema, quanto que é a quantidade de proteína dessa ração, qual que é a temperatura, os níveis de oxigênio e tal. E a partir desses dados das exigências dos animais, né? Ou seja, quanto vai ser colocado de nutriente na água, a gente tem que determinar quais são as etapas, né? Que vão conseguir neutralizar ali já pedindo para falar de ozônio. Amigo,
Já, depois te combinar essas perguntas aí. Então, assim, eu tenho que neutralizar cada uma dessas demandas, né? Então, ou seja, aí consigo dimensionar, ou seja, para remover sólido, né? Qual é a vazão que eu vou precisar estabelecer para conseguir tirar esses sólidos? Ah, eu tenho tanto de amônia entrando no sistema por dia e qual que é a quantidade de amônia que os animais suportam? Eu vou manter amônia. Outra coisa, quer ver? A recirculação não mantém amônia em zero, no geral. Eu mantenho amônia no maior nível que os animais aceitem bem. Olha Porque aí a diferença, né? é, Não é zerar, né? Na não é verdade, você zero. trabalhar com o que tiver. Porque que acontece? Se eu tiver que manter zero, é possível? É. Só que eu vou ter que ter maior taxa de filtragem, né, de recirculação entre o tanque e o filtro biológico. Se eu faço isso, eu gasto mais energia elétrica. E se eu tenho que remover sólido cada vez que a água passa lá, eu tenho que ter um filtro mecânico maior. Né? Ou seja, tem consequências isso. Mas, assim, basicamente, é dimensionamento do sistema uma complicação. Entender a parte de balanço de gases, eu acho que é fundamental para quem não vai ter aeração no tanque. Quem vai ter aeração no tanque, a coisa fica muito mais fácil, tá? Então, o oxigênio está sendo incorporado no tanque e o CO2 está sendo expulso do tanque também pela própria aeração. Então, isso está resolvido. Agora, se você não tem, você tem que ter um controle atrás. E ter backups, né? A gente tem que ter reserva de tudo. Ou seja, se eu preciso de uma bomba, eu tenho que ter duas. Eu tenho que ter... Um gerador é bom, mas o ótimo mesmo são dois. Né? Você tem que se precaver. Recirculação em alta densidade é uma UTI. Né? Se tem algum problema lá, os animais, né, vão começar vão começar a sofrer. Né? Maravilha. Vela perguntando aqui se o RAS funciona para tanques de ferro-cimento. Tem diferença, assim, de tanque de ferro-cimento para tanque de lona para o sistema? Ou Não, isso no não é geral, o não. principal? Não, no geral, quem que perguntou? A Vera. Vera. Então, Vera, não. Vera No lá de geral, Presidente não. Epitácio. No geral, é muito mais importante o formato do tanque do que o material dele, tá? Então, no exterior, já ele tanque em madeira, revestido com fibra, tem os tanques australianos, o que você imaginar, você pode fazer. Mas o formato é mais importante em si, porque uma das coisas que a gente precisa fazer com eficiência é fazer com que o sólido, né, que é fezes e resto de comida, né, de alimento não consumido, saia do tanque mais rápido. Né? Então, a Vera já matou aí a ideia. Redondo é a melhor opção e normalmente uma proporção acima de 3:1, ou seja, 3 de diâmetro para cada um de coluna de água. Tá? Para Bacana, conseguir show ter de bola. uma circulação boa. Show de bola. Aqui o Yuri, que é um dos aquamentores aqui, ó, tá lá na Fazenda Dona Branca, no Rio de Janeiro, pedindo aqui para você deixar uma dica para o futuro investidor, produtor interessado, né, em entrar aí com o sistema de RAS, para ele não cair em projetos faraônicos de RAS. Que dica que você poderia deixar aí? De repente é o cara que está pesquisando, está vendo vídeo e tudo, e acha que poderia, de repente, montar. Você já começou a falar disso aí. Então, o cara, eu quero fazer 300 tanques de 200 metros cúbicos para fazer assim, assim, assado. Que dica que teria aí para esse cara que está enxergando essa possibilidade? No geral, é o contrário. A gente recebe muita consulta do cara que quer montar 5 tanques de, sei lá, de 5.000 litros e achar que aquilo vai ser viável. Para quem está querendo entender como é o conceito, funciona, perfeito. Agora, isso ter uma produtividade, né, uma produção que seja viável, é outra coisa. Né? Não tem problema com sistemas grandes. Eu acho que, assim como a agricultura está passando por uma modernização e uma profissionalização, né? Tem, por exemplo, antigamente não tinha tantos consultores ou tantos fornecedores de tanta coisa quanto a gente tem hoje. Verdade. Né? Quando eu comecei a estudar agricultura, quando eu estava na graduação, era ração, aerador de pá, era sei lá, um compressor de um fabricante só, não tinha muita opção. Né? Não existia nem probiótico, né? Não existia Sim. isso. Então, assim, basicamente é entender o que você quer produzir e dominar muito bem o sistema antes de escalonar ele de verdade. Porque
você tem que entender, né? Tem várias formas de se produzir a mesma... A piscicultura ainda está nisso ainda, né? Tem muitas formas viáveis de se produzir peixe. Eu acho que se a gente pegar o modelo de produção da mesma espécie em várias regiões do país, você vê que eles não são iguais, né? E todos eles produzem, sei lá, vou pegar tilápia de novo, né? Vai lá para Paulo Afonso, tem tilápia lá, e não é igual ao tanque rede de São Paulo, né? Não é idêntico, né? Aí tem vez cavado, né? Agora tem bastante coisa bastante de tanque suspenso, de tanques grandes, né? Mas eu acho que basicamente vão ser tanques grandes, é o que é viável, assim, seriam tanques grandes. E, né, pensando em recirculação, tanques grandes mesmo, ou seja, densidades altas, aí, sei lá, 35, 50 para cima de quilômetro cúbico, e tanques maiores, né? Sistemas maiores, mais robustos mesmo. Maravilha. Aqui o Dr. Luiz Airosa, aqui você falou um pouco aí da viabilidade, ele está perguntando se é sim economicamente viável fazer a recria, por exemplo, da tilápia para tanque-rede, no sistema de RAS, né? Colocando com que tamanho e saindo com que tamanho. Eu acho que sim, ainda mais se você tiver a capacidade de entregar esse animal vacinado, né? Outra coisa que, né, ou seja, quase um animal mais processado, né, vamos chamar assim. Mas entrar animal, sei lá, animal de 30 gramas, por exemplo. Quer dizer, entregar animal de 30 gramas. Né? Pegar animais, né, que os laboratórios aí vendem, né, que as pisciculturas vendem, entregar talvez animal de 30 gramas. Tanto que tem iniciativas fazendo isso, tanto começando coisas em recirculação, quanto em biofloco. Né? Só uma comparação entre os dois, né, biofloco e RAS e tal. No geral, né, o investimento para a RAS é bem mais alto do que na infraestrutura do que no biofloco, mas o consumo de energia elétrica, dependendo como for a estrutura, ele tende a ser mais baixo numa operação de água clara, vamos chamar assim, tá? Porque eu não tenho que forçar tanto a aeração para o floco. Tá? Mas eu acho que sim, é viável e, sei lá, entregar animal de 30 gramas. Maravilha, show de bola. A Gilmara, doutora dos peixes, aqui, ó, tá perguntando para você. Você conhece algum laboratório de reprodução com a recirculação? De tilápias, vários, né? Várias empresas, eles operam em recirculação de tilápia já. Incubação de ovo, levinagem e algumas etapas, às vezes, a parte dos reprodutores. Né? Várias delas têm pequenas recirculações, né, e em operação. As maiores, aí, show de bola. Né, as maiores empresas aí de produto de alevino, várias delas já utilizam. Mandar um abraço aqui para o Santiago, que entrou aí também. Mandou um abraço para você aí, show de bola, tá com a gente aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu te perguntar aqui. A Juliane tá aqui mandando aqui a pergunta aqui, ó. Pergunta boa, hein? Boa noite. Como posso estabelecer o desenvolvimento de bactérias nitrificantes no meu sistema? Tá. Isso é tem a forma assim, basicamente, quando a gente preencher um sistema de água e botar ele para funcionar, o nosso planeta aí, o meio ambiente, é uma coisa muito engraçada. Se a gente enche o tanque, acha Perfeito, que não tem né? bactéria nenhuma, né? Que ele é estéril e não é. Então, assim, basicamente a gente quer as bactérias aeróbicas, né? Elas acabam se estabelecendo, elas existem no ambiente, e alguma delas, a gente nunca sabe exatamente quais são as espécies, a gente sabe os tipos, né? Quais são. Elas vão se estabelecer e vão povoar, assim, os frutos biológicos. Para acelerar isso, hoje em dia, comercialmente, você consegue comprar colônias de bactérias nitrificantes. Então, quem quiser acelerar, você pode simplesmente comprar isso, vem um frasco, e você adiciona, elas vão se estabelecer quer dizer, no sistema inteiro, mas a gente quer que elas se estabeleçam de verdade, assim, ocupem muito bem as mídias biológicas, né? Maravilha. Show de bola. Doutor Luiz Airosa aí, ó, agradeceu, disse que em breve vai te procurar para poder conversar aí. Cobrança aqui já. Tá vendo aí? Aqui, o Amilca, que é aluno nosso também aí, consultor em piscicultura também, tá mandando aqui uma pergunta. E eu até completaria a pergunta dele. Ele tá falando assim, ó, para produção de juvenis de tilápia, você já falou, qual seria a densidade sugerida?
né, para fazer os juvenis. E então, assim, qual que seria, né, essa densidade sugerida para poder trabalhar na inicial e talvez na final, assim? Eu acho que, na verdade, o que importa, vamos pelo final, né? O final normalmente é sempre a densidade máxima, né? É bem provável que o tilápia ficasse na casa dos 35, 40 quilos por metro cúbico. Eu falo assim porque eu não conheço a parte juvenil que esteja operando em densidades mais altas. Eu talvez até consiga passar disso, tá? Isso aí acha 45, alguma coisa do tipo. Mas normalmente o juvenil não vai numa densidade tão alta quanto a terminação da engorda, tá? Se fosse em circulação. Tá? Mas um número para ter uma faixa aí na casa dos 35. Maravilha. Show de bola. A estrutura em si do sistema, ela é composta, se a gente for elencar, ó, é o tanque, é o compressor de ar, talvez, é o encanamento, é o decantação, é o filtro. O que seria assim, para a gente falar assim, ó, isso aqui não pode faltar? Normalmente o processo básico, assim, o conceito conceitual é o seguinte: tanque dos animais, tá? Você pode ter um tanque com um sistema de circulação, ou você pode ter um grupo de tanques, né, ligados a um sistema. Então, os dois vão funcionar, vai depender da tua demanda e do tamanho da tua estrutura. Primeira etapa é filtração mecânica, tá? Porque se a gente não remove com eficiência, né, os sólidos, né, fezes, de alimentação, a quantidade de bactéria que vai ter no sistema, né, a DBO, né, tudo que degrada a qualidade de água, ela vai continuar degradando. Então a gente precisa remover isso o quanto antes. Tá? A primeira etapa. A segunda etapa, de forma clássica, é a remoção de nitrogenado, filtro biológico. Tá? Depois disso, né, se o sistema for o caso, vamos falar um sistema mais intensivo, mais moderno aí, seria a remoção de CO2. Tá? Porque os sistemas de altíssima densidade de estocagem e, portanto, não tem aeração no tanque. Oi? Acho que deu uma travadinha. Alguém está me ouvindo? Alô? 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 Opa, caiu. Caiu, daqui a pouco ele... Helena, daqui a pouco ele tá voltando. Acho que ele caiu aqui. Peraí. Internet. Internet só cai para quem faz live. Quem não faz live, a internet não cai. Vamos ver, daqui a pouco ele entra aqui. Ele entra aqui e trava. Então aproveita aí, pessoal. Vai mandando mais perguntas aí, ó. Vamos aproveitar aí. Tá me ouvindo aqui? Beleza. Vamos aproveitar e mandar mais perguntas. O Marcelo tá aí à disposição de vocês aí. Pois é, o Shea caiu. Vamos esperar que ele entre aqui de novo. Que aí eu já chamo ele aqui pra gente poder conversar. Bate-papo bacana, hein? Acho que a gente estava esperando aqui chegar esse momento aqui. Participação de todos vocês aí, show, mandando a pergunta. Espero que eu já tenha feito todas as perguntas aí, hein? Espero que eu não tenha passado por cima de nenhuma pergunta aí para poder passar para ele. A gente ainda tem alguns minutos aqui, ainda tinha mais uma coisinha que eu ia poder perguntar para ele. Vamos esperar ver se ele entra aqui novamente. Eu já chamo ele para poder participar. Quem aí está gostando aí da conversa? A Milka respondeu, muito bacana. Dr. Luiz Airosa, muito obrigado. Já passei aqui ó, aquela recomendação do laboratório de análise de água. Show de bola, o pessoal está participando bastante aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos ver se ele volta aqui. Olha lá, ó, o doutor Airosa está aí, Vera. Agradece ele pessoalmente aí, ó. Está aqui na live com a gente aqui. O pessoal de Presidente Epitácio, que estava precisando dessa análise de água. A gente está com uma demanda lá para poder resolver. E com certeza essa indicação do senhor aí vai ajudar bastante aqui. Helena está gostando também, né? Ele respondeu essa pergunta, Helena, show de bola. Yuri, que viu lá, né? Yuri que é um dos 4 aquamentores. Investimento para uma produção economicamente viável. Vamos ver se ele volta aqui, doutor, para a gente poder perguntar isso aqui para ele voltar aqui. Felipe da Mata está com a gente aí, show de bola. Vamos dar mais um minutinho aqui para ver se ele volta. Maravilha. Espero ter respondido todas as perguntas, hein? Ter passado todas as perguntas aí pro Marcelo. Se pegar para ele
Se ele volta aqui, acho que caiu. Ou caiu, deve ter acabado a bateria do telefone, talvez, né? Também às vezes acontece isso daí. Maravilha, ó. Vamos aproveitar enquanto está aqui, ó. Quem ainda não segue o nosso perfil, aproveita esse momento aí para poder seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube, no Facebook, entrar no canal do Telegram também, né? Dicas especiais lá no canal do Telegram, para a gente poder aproveitar isso daí, aproveitar esse momento. A gente traz essas informações para vocês. Assim como eu falei na semana passada, eu falei que esse mês de setembro aí ia estar cheio de informação para nós. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui. Tá caindo aí. Acho que não apareceu ainda. Apareceu aquele ainda para nós, não. Então eu falei que esse setembro ia estar cheio. Falei que ia atender uma demanda de vocês aqui hoje, nessa demanda de raça. Conversar com o Shea aí, super conhecido aí nos canais também. Poder participar, show de bola. Maravilha. E semana que vem que promete, hein? Semana que vem tem mais uma live especial, espetacular, que também era um assunto que foi muito... Aquele tá de volta! Vamos chamar ele aqui, a gente continuar. Acho que foi acabar a bateria. Vamos ver se acabou a bateria dele aqui. Já tá voltando. Ó, vai chamando o povo que ele já tá de volta aqui. Aê, acabou a bateria. De volta. Foi uma sabotagem aqui, cara. Foi mal. Sabotagem, tá certo. O pessoal tá aí, pode continuar lá falando lá das estruturas, então, por gentileza. Tinha até perdido já onde que a gente estava. Filtro mecânico, biológico, controle de gases, né? Ou seja, sistemas de alta densidade não usam aeração no tanque, acabam usando a seção de oxigênio fora do tanque. A partir daí, se for ter desinfecção, o UV ou ozônio, ele entra normalmente nessa etapa, né? Ou seja, depois da remoção de CO2. Desinfecção de água, bombeamento e inserção de oxigênio, tá? Ou Maravilha. inserção de oxigênio e bombeamento. Aí vai depender de como for montada a estrutura, tá? Maravilha. A recirculação vira uma... eu vi assisti uma aula um tempo atrás que você falava a recirculação, o conceito era uma caixa mágica que vai tratar os problemas que eu tenho gerado dentro do tanque, né? Quando ele sair por lá, a água saiu tratada, né? Maravilha. Deixa eu te perguntar então mais uma aqui. O que é mais recomendado, assim, ou o que seria, na sua opinião, o mais trabalhado, ou mais usual? É o filtro individual por tanque ou um filtro só para toda a bateria de tanques? Normalmente, obviamente que depende, né? Estou falando de um tanque de que tamanho, né? Mas vamos imaginar que eu tenha tanque, sei lá, de 300 cúbicos, tá? No geral, equipamentos maiores são proporcionalmente mais baratos do que equipamentos menores. Tá? Ou seja, um sistema para, sei lá, tá falando de 300 cúbicos, um tratamento para 600 ou 900 cúbicos, ele vai sair mais barato proporcionalmente do que 3 de 300. Tá? Boa, entendi. Mas assim, aí, se você tiver, vamos falar que você esteja fazendo espécies diferentes, ou alguma faixa, sei lá, o animal, nessa etapa ele tem uma tolerância menor aí à falta de oxigênio ou ao nitrogenado. Então, aí nesse caso, vale a pena dividir o sistema. Se não, eu vou sempre pedir para sistemas maiores, com mais redundância, ou seja, mais bombas, né, esse tipo de estrutura. E aí tem algum percentual? Falei assim, olha, Paulo, pelo menos 40% do total dessa metragem cúbica tem que ser... o filtro ele tem que aguentar, ou 60%, ou 100%, tem alguma métrica assim? Tá, não, né? A métrica, assim, o que a gente faz, Paulo? A gente determina a vazão, né, a necessidade de troca, pelo balanço de massas. O balanço de massas é basicamente o seguinte, ó, entra tanto de amônia por dia, sei lá, ou por hora. Meu nível máximo aceitável é, sei lá, 1 miligrama por litro. E qual a minha capacidade de remover esse 1 miligrama por litro, né? Ou a quantidade de amônia total no dia. Então, o que a gente acaba fazendo é calcular qual tem que ser essa taxa de renovação e entregar isso, pelo menos, né? Normalmente, o que a gente faz... aí vai depender. Por exemplo, salmonídeo, né? É bem comum, ou peixe marinho,
a gente ter, sei lá, 2,5 vezes até 3 vezes por hora o volume do sistema circulando. Essas espécies que a gente tem aqui no Brasil, que são as espécies mais rústicas, isso pode cair tranquilamente para metade do volume por hora, tá? Por hora. Ah, Então vai bacana. depender aí Outra, né? Mudei a densidade de estocagem, aumentei a taxa de filtragem. Tá. Maravilha. Show de bola. Excelente. Excelente aí, ó. O pessoal participou bastante, foi show de bola. E, ó, vamos aqui ver, então, pra gente... Você já falou aqui, né, um pouco assim de como é que acontece, então, a produção. Falou de filtro, falou de desafios, falou das espécies mais adaptadas aí, né? Ah, peraí, deixa eu voltar aqui, que saiu uma pergunta, na hora que você tinha caído aqui. Tem como você passar, de repente, assim, um investimento inicial? Que acho que é uma pergunta que você recebe direto, né? O doutor Luiz Airosa perguntou assim, dá para chutar um investimento para uma produção economicamente viável ou é cada situação e tem que ser analisado lá na hora? É Caso assim, a né? caso, né? Nesse caso, é caso a caso. Eu acho que à medida que se estabelecer uma espécie, né? Vamos falar como se fosse o caso do salmonídeo, né? Que é uma espécie bem definida e tal. Aí vai ficar muito mais fácil a gente estabelecer faixas de valores bem específicos para isso. Mas a gente ainda está, né, como eu falei, o Brasil produz dezenas de espécies ao mesmo tempo e a gente tem falta de informação, né, de protocolos bem definidos para todas elas, né? Assim, até hoje a gente briga porque você pega a ração de 3 fornecedores diferentes, vão ser 3 dietas diferentes e teoricamente elas teriam que ser iguais, né? E até a dieta, literalmente até a dieta interfere, né, no resultado da operação do sistema. Maravilha. E vamos aproveitar essa pergunta do Beto aí, ó, para a gente ir para os finalmente aqui. Beto Brandão mandando aquela pergunta que eu tenho certeza que ele está interessado nessa pergunta que ele fez aí para você, ó. Boa noite, Marcelo. Pretende realizar curso de RAS? No curto prazo, não, tá? Mas acho que a médio prazo é bem provável que sim. Hoje a gente mudou para uma sede bem maior aqui em Jacareí, né? Interior de São Paulo. E eu tenho estrutura hoje, no fundo da empresa, que a gente pensa, né? Está se planejando para montar uma estrutura com uso, vamos falar, que consiga fazer um pouco treinamento, de P&D, né, que consiga fazer P&D, ou seja, ficar testando equipamento ou algum processo, que a gente recebe muita demanda específica, às vezes, né, que eu não tenho muita informação sobre aquilo. E fazer treinamento de cliente, porque, por exemplo, hoje a gente despachou um conjunto de equipamentos lá para Santa Catarina. Seria mais fácil do que a gente ir fazer o treinamento lá no cliente, seria mais fácil recebê-lo aqui. Porque na empresa eu tenho toda a capacidade de desmontar um equipamento, né? Ou seja, que é uma capacitação. E também ter isso como um showroom, né? No final das contas. Então, a partir daí, com uma estrutura dessa montada, eu acho que valeria a pena fazer um curso, né? Seria viável. Porque fazer um curso hoje teórico, beleza, não é ruim, né? Todo mundo consegue absorver muito bem. Mas é diferente de fazer um curso que a gente chama, né, de hands-on, que as pessoas consigam... estou falando de tambor rotativo, o que é? Então, a gente pega o equipamento e desmonta esse cara, né? Na massa. Bota a mão na massa, Como é que, sei lá... vamos falar, um sedimentador, né? Quais são os gargalos dele? Então, como que a hidráulica tem que ser montada? Então, os alunos lá, nesse caso, teriam capacidade de ter uma imersão bem melhor. Aí, acho que com uma estrutura dessa, valeria a pena pensar em montar um curso. Show de bola, maravilha! Pessoal, hoje foi aquela live que muitos de vocês solicitaram aqui. A gente abre sempre caixinha de pergunta, né? Fala que tipo de assunto vocês gostariam que a gente tratasse mais aqui. E aí o RAS era uma dessas perguntas, era uma das coisas que mais saía, na verdade, né? Pedindo assim, tem que buscar um cara que é especialista nisso para poder conversar com a gente aqui, dar uma luz, dar uma claridade aqui para nós aqui, para ter essa conversa.
E aí hoje a gente pode ter essa possibilidade, essa oportunidade de conversar com o Marcelo. Gostei muito da nossa conversa. Muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite, né, em ter esse momento aqui para compartilhar com a gente seu conhecimento, suas informações, a gente ter essa discussão aqui, foi bem bacana. Quero agradecer mesmo de verdade essa oportunidade e deixar o espaço aberto aí para você fazer suas considerações finais aí, convidar o pessoal para seguir o perfil da Altamar aí e para a gente fazer nosso encerramento. Valeu! Tá bom, obrigado. Paulo, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que quem tiver mais dúvidas, quiser entender mais, pode contatar a gente. Tem mais gente que trabalha na equipe da Altamar que também atende a parte de recirculação. E, a gente posta bastante coisa. A gente não tem uma frequência de postagem muito alta, mas a gente tenta postar coisas de relevância para a área da aquicultura. Então, quem quiser se interessar, pode seguir a gente nas redes sociais. A gente usa Instagram, Facebook e LinkedIn, né, basicamente. E contatar a gente para o que precisar. Maravilha. Valeu, Marcelo. Obrigado. Paulo, um abraço para você, viu? Uma excelente semana. Tudo de bom aí, viu? Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigado, hein? Boa noite para todo mundo. Um abraço. Até mais.